novo, né, de 1 ano e meio de SAF, 1 ano e 8 meses, e independente de qualquer resultado que a gente olhe, é um projeto que já deu certo. O Botafogo estava praticamente falido há 2 anos atrás. Era um clube com uma dívida de 1 bilhão e quase 1 bilhão e 100 milhões de reais de dívida, com uma receita equivalente a 120 milhões de reais. Ou seja, a gente tinha uma relação da dívida pela receita de 10 vezes. Tinha 10 vezes mais dívida do que tinha de receita. E hoje a gente vai reestruturando o clube em 1 ano e meio. Crescendo as receitas e diminuindo a dívida, hoje essa relação já está em 5. Ou seja, a gente sai de 10 vezes o tamanho da dívida pela receita. Né? Hoje a gente está numa relação de 5. E a ideia é que a gente cresça a nossa receita ao longo do tempo, diminuindo a dívida, e a gente torna o clube saudável no médio e longo prazo. E a gente reestrutura esse clube. O resultado de campo, obviamente, ajuda muito nessa reestruturação, porque acelera o nosso crescimento, acelera o nosso plano de captação de parceiros, patrocinadores, engajamento com o torcedor começa a consumir mais o produto Botafogo e, portanto, a gente começa também a acelerar o nosso crescimento, que, obviamente, esse ano a gente não esperava estar nessa posição de postulante ao título, e não era esse plano inicial do ano, e estamos buscando com todas as formas agarrar essa oportunidade que nos apareceu. Existe, então, um plano de sustentabilidade, né, nesses próximos 3 anos de SAF, nesses 3 anos até 2025 do Botafogo. Eu queria saber de você há quantas anda esse plano e se, ao traçar esse plano, existe alguma meta. Você já está dizendo que não era uma meta ser campeão brasileiro, mas pode vir como consequência. Durante esse período, sabendo que a gente lida com torcedores imediatistas, existe um planejamento de ganhar títulos também? Com certeza, o Textor ele é muito ambicioso em relação a conquistas. O nosso planejamento ele é de ser um clube sustentavelmente competitivo, consistentemente. Esse é o nosso planejamento estratégico, basicamente, né? Ou seja, cada palavra importa aqui. Ser um clube sustentavelmente competitivo significa que toda competição eu tenho que brigar por título. E sustentável significa que eu não posso queimar caixa. Eu tenho que fazer isso com o próprio recurso do clube. Ou seja, eu tenho que otimizar o uso do recurso do clube de tal forma que eu possa ser competitivo sem precisar de aportes extras ano após ano. Então, o que isso significa? Significa, no caso de clube de futebol, no caso do futebol em si, que nós precisamos investir em atletas que dê resultado em campo, mas ao mesmo tempo não consuma tanto recurso do clube. Ou seja, esquece esses atletas caríssimos, contratações estratosféricas, superestrelas. Vai ser difícil. Isso pode até acontecer um dia, mas com um propósito específico dentro do nosso planejamento. Mas o que deu certo no Botafogo esse ano justamente é o contrário. O nosso time hoje, a estrela é o coletivo. Nós costumamos dizer o seguinte: quem é o craque do Botafogo hoje? É o coletivo. É o time que nós montamos, a consistência que nós montamos, a forma com que eles atuam junto e como a gente construiu essa família. E para construir essa família que a gente chama no Botafogo, inclusive o nosso novo treinador, o Thiago Nunes, ele se surpreendeu com o ambiente que ele encontrou no clube, um ambiente familiar. E isso significa que quando a gente contrata jogadores, staff, atletas e, enfim, funcionários, a gente olha o perfil deles. Será que esse perfil desse atleta ou do funcionário ele vai se encaixar no nosso perfil de clube? Será que ele tem a mesma cultura que nós temos aqui de colaborativo, de trabalho em conjunto e um jogar pelo outro? Então, quando a gente começa a trazer pessoas com essa característica, a gente começa a otimizar o nosso crescimento. Porque, no final das contas, o resultado esportivo ele passa muito mais pelo coletivo do que pelo individual. Claro que o individual também é importante. Mas a gente entra no caso da eficiência na gestão, né? A eficiência do uso do recurso, né? A gente contratou, a primeira coisa que a gente fez na SAF, uma das primeiras coisas, foi contratar um departamento de scouting de nível mundial. Trouxemos o Alessandro Brito, o Mazuco, e eles construíram o nosso scouting. Portanto, que a gente tem hoje atletas de seleção brasileira, que é o caso do Adrielson, do PR, que vieram de graça. E os salários dentro de um orçamento adequado para o clube. E, portanto, a gente extrai o máximo da capacidade esportiva desses atletas, ao mesmo tempo que a gente faz de uma forma eficiente. Então, quando a gente pensa dessa forma, ano após ano, a tendência natural desse projeto é ser sustentavelmente competitivo. Então, todo ano a gente brigar pelo título.
claro que a gente, como eu falei, a gente não esperava estar nessa posição nesse primeiro ano, nesse segundo ano de SAF, mas estamos buscando agarrar essa oportunidade com todas as forças. E aceleramos, de fato, o nosso crescimento, aceleramos a reconstrução do Botafogo, como nem a gente imaginava antes. Tário já falou 2 vezes no nome dele, John Textor. É uma figura ímpar. Como é que é trabalhar com ele? Porque eu acredito que muita gente tenha esta pergunta na cabeça. Nós estamos a ter a oportunidade de lhe fazer. Como é que é trabalhar com ele e como é que chegou? Como é que começou a trabalhar com ele? O John, ele é uma figura extraordinária. Eu aprendo com ele todos os dias. A gente se fala umas 5 a 6 vezes por dia, na média. Ele me liga, eu ligo para ele. Ele é muito envolvido no dia a dia. E ele tem uma cabeça um pouco fora do normal, assim. Ele não é cartesiano, ele pensa muito acima do que a nossa capacidade de pensar. Ele é um bilionário, não é à toa, né? Ele construiu uma sequência de projetos e de empresas de sucesso na sua carreira, e justamente porque ele tem uma cabeça ambiciosa, diferente, pensa acima do normal, fora do normal, toda hora. E no começo, eu senti uma dificuldade de trabalhar com ele, porque eu sou muito mais pragmático, sou muito mais execução. E o grande problema que eu tinha, às vezes, era conseguir traduzir o que ele estava querendo dizer em ações práticas para o clube. Depois de um tempinho, né, alguns meses, eu já consegui, né, entrar em sintonia com ele. Hoje a gente está em plena sintonia, eu consigo ler o pensamento que ele tem, ler o projeto que ele tem para o clube todas as vezes e traduzir em ações diretas para o Botafogo. Ele é um cara assim, incrível, tenho uma satisfação imensa de estar com ele, como aprendizado pessoal e profissional. Ele é um cara que assim, guia o Botafogo e guia a nossa torcida, o nosso projeto como ninguém. E o scouting dele, como é que chegou até você? Na verdade, eu que fui o scouting do Textor, na verdade. Essa história é legal porque eu tenho uma empresa que chama Matix Capital. É uma empresa que eu abri há 5 anos atrás, que a ideia seria fazer aquisição de clubes de futebol. Então, a gente é especializado em aquisição de clubes. E vendo o Textor, naquela época, buscando a compra do Benfica, isso. Eu vi as matérias, a gente entrou em contato com ele, eu e meus sócios, por LinkedIn, porque naquele exato momento o mercado brasileiro estava se abrindo para SAFs, estava criando a lei da SAF. Naquele exato momento a gente falou: John, a gente gostaria de ter uma meia hora contigo para apresentar o mercado brasileiro. E a resposta dele foi: só se for eu agora. recebo esse tipo, ele falou assim, eu recebo esse tipo de mensagem o tempo todo. Não é assim que eu vou te dar meia hora do meu tempo. Aí a gente respondeu para ele assim: John, só uma coisa, nós somos formados, eu e meus sócios, formados em Yale. E eu acho que a gente é um pouquinho diferente do que provavelmente a maioria das abordagens que você tem. Dá pelo menos meia hora para a gente apresentar o que tem aqui no Brasil. Aí ele já falou: pô, Yale, beleza, então ganhou meu tempo. E a partir dali a gente começou uma relação com ele, era uma reunião a cada 15, 20 dias. Aí foi aquecendo o mercado, a gente foi apresentando as oportunidades. E ele começou a engajar, entender mais o Brasil e gostar da ideia. Até que veio o Botafogo, a gente apresentou para ele o Botafogo. Ele gostou muito até se surpreendeu, o Botafogo é muito grande, cara. Como que pode comprar um clube desse? Ele sempre até falou isso no início da SAF. E ali ele escolheu o Botafogo. Nós, da minha empresa, o Danilo e eu, a gente liderou o processo todo de M&A, até culminar com o fechamento da operação e ele assumiu o clube. E nesse momento, ele precisava de gente de confiança para gerir o clube dele. Você estava ali. E ele me convidou, eu e o Danilo, falou: poxa, eu preciso de vocês para me ajudar na gestão do clube. E ali a gente começou a trabalhar com ele de uma forma mais intensa e definitiva desde a aquisição. A gente sabe que o primeiro ano é sempre o mais difícil, né? O primeiro ano é muito complicado. Eu queria que você falasse pra gente quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou à frente do Botafogo. E também, como a gente estava falando aqui antes da entrevista, batendo um papo, foi divulgado um dado que o Botafogo terminou com uma dívida enorme no final do ano passado. Eu queria que você esclarecesse pra gente que não foi exatamente uma dívida. Legal, Matheus. Assim, o Botafogo estava realmente destruído de todos os aspectos. Eu digo que um clube de futebol ele tem 3 pilares, que são infraestrutura, pessoas e gestão. São os 3 grandes pilares. E não tinha nada disso no Botafogo. Infraestrutura completamente destroçada.
Tem até um episódio do Luiz Castro, que o dia da apresentação do Luiz Castro, a gente foi mostrar para ele a sala dele, que você vai trabalhar, de repente cai uma parte do teto e cai em cima da mala dele. E estava debaixo de um vaso sanitário, então caiu literalmente xixi na mala do Luiz Castro no primeiro dia dele. Então assim, esse é o clube que a gente assumiu. Não tinha infra. Parece que abençoou. Abençoou, exatamente. Eu não sei quem fez aquele xixi ali, eu tenho até que descobrir para contratar. mas assim, foi assim, um episódio lamentável, e isso se refletia em toda a infraestrutura do clube. O nosso centro de treinamento não tinha água quente para jogador tomar banho. Era uma coisa incrível. Então a gente teve que imediatamente começar em investimentos em manutenções e correções urgentes da infraestrutura. O segundo pilar é o pilar de pessoas. Quando a gente assumiu o Botafogo, a SAF, a gente tinha 30 pessoas na administração do clube. Cara, a gente não tinha departamento comercial, ninguém departamento comercial. A gente recebeu, imediatamente após a compra, a gente recebeu empresas querendo patrocinar o Botafogo e a gente não tinha um deck de venda, a gente não sabia o preço da camisa, não tinha ninguém, um diretor de comercial, nada. A gente não tinha área de suprimentos e compras, a gente não tinha um jurídico interno dedicado à área administrativa, né, e tudo mais. E assim por diante, não tinha um RH. A gente ia contratar uma pessoa, não tinha quem fazer o processo seletivo tradicional. Então a gente viu que pessoas ali estavam completamente defasadas, até porque o clube estava muito endividado, então teve que se enxugar muito. Então, por conta disso, era um clube muito enxuto. A gente assumiu a SAF, tinha uns 30 funcionários no setor administrativo. Hoje nós temos 97. Aumentou muito. Em 1 ano e meio, nós mais que triplicamos a capacidade produtiva de trabalho da SAF, né, em todas as áreas. E o terceiro ponto que eu falo é a gestão. A gestão, ela tem um processo, ela é by the book. Você tem um planejamento estratégico, que é uma visão de longo prazo, daquilo ali você desdobra o planejamento tático, que é uma visão do ano. O que eu quero para esse ano? Quais são meus objetivos? Depois você desdobra em planejamento operacional, que é propriamente a execução daquele plano tático. E dentro disso você tem todo um arcabouço de técnicas de gestão, que são acompanhamento de indicadores, gestão à vista, enfim, gestão de projetos, tem um PMO ali acompanhando cada projeto, cobrança, tem governança, estrutura de acompanhamento de tudo, reports, né, relatórios e acompanhamento de indicadores e reports, que isso é importante para tomar decisão. Tudo isso são técnicas de gestão que qualquer empresa séria tem. E a gente não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Então também foi um grande desafio a implementação da gestão dentro da SAF. Hoje, o cenário é completamente outro. Nós temos uma infraestrutura muito mais adequada à necessidade do clube. Temos pessoas extremamente capacitadas. Hoje eu falo que o Botafogo é uma máquina de resolver problemas. Você dá um problema para a gente resolve. A gente tem gente capacitadíssima na SAF. E o terceiro, gestão. E a gestão, quando ela é bem feita, significa que ela não depende de pessoas. Porque tem processos, tem rotina, tem acompanhamento. Ela está inserida na estrutura. E hoje eu falo, se eu ficar 2 meses fora, sem ligar o celular, o Botafogo roda sem mim. Porque ele tem gestão. Tiago, Tairo, desculpa. Respondi a pergunta do Matheus sobre o endividamento. Sobre o endividamento. Era o que assim, essa polêmica surgiu ano passado, que a gente divulgou o nosso balanço do primeiro ano de SAF, e tinha um gap de despesa, né? A gente gastou mais do que ganhou. Mas o que acontece, né? Se a gente tivesse gasto exatamente o que nós fizemos de receita, o aporte que o John Textor fez com a aquisição da SAF estaria lá até hoje. Ou seja, o balanço ele mostra exatamente qual é a receita que o clube teve e qual a despesa. Mas para eu usar aquele caixa que o John aportou, eu necessariamente teria que gastar mais do que eu ganho. Então isso é planejado, sempre foi planejado, e a gente tem um planejamento de break-even, que a gente chama, que é o ponto de equilíbrio sustentável da empresa, em 4 anos, que é justamente o período que acaba os aportes obrigatórios do John Textor. Naquele momento, eu tenho que ter um clube saudável financeiramente, que vive com as próprias pernas e que seja competitivo todo o campeonato. O Luiz Castro foi uma peça que ajudou-vos a ter esse resultado surpreendente. Já falou aqui do Luiz Castro, do Luís. Ele surpreendeu-vos de alguma forma, aquele desempenho? Este início de época é avassalador. O Botafogo é pura e simplesmente avassalador.
surpreendeu de alguma forma o trabalho do Luís Castro, o tempo que ele esteve cá? Já lá vamos depois à saída dele, mas o trabalho dele. Olha, o Luís realmente foi uma escolha incrível, que veio até para o próprio John, né? O John que o entrevistou e o que trouxe para o clube. Uma figura muito técnica, sabe muito do futebol, né? E ele estudou para ser treinador. Ele não foi o cara que ele era jogador de futebol e acabou a carreira e virou treinador. Não, ele fez a carreira inteira dele para ser um treinador de futebol. E a gente viu o resultado disso em campo, né? Nos treinamentos, o jeito que ele geria o treinamento, a forma de pensar, a forma de analisar um adversário, um jogo, construir uma tática para um determinado jogo. E só que assim, muitas vezes o resultado em campo não reflete a capacidade do treinador ou vice-versa. Às vezes também tem treinador que assume um bonde que deu certo, não significa que ele também é capacitado para aquilo, né? E vice-versa. Então, assim, só o tempo, né? Só uma paciência com o treinador, de repente pode dizer se ele se encaixou naquele projeto ou não. Vocês tiveram essa paciência? Nós tivemos a paciência, isso foi também um golaço do John, porque no meio que o Luís Castro estava com uma pressão absurda, de todos os lados, foi o John mesmo que segurou ele, tá? E acreditando que o trabalho estava sendo bem feito, que uma hora ia colher frutos. Tanto é que o nosso elenco ele é muito bom. Então a gente acreditou, falou, a gente tem um elenco bom, a gente tem um treinador bom, é só dar um tempo que eles vão se entender aqui e vai construir um projeto de sucesso. E deu tudo certo. Querendo ou não, o título da Série A não era um objetivo de vocês nesse primeiro momento, mas vocês conseguiram arrancar no campeonato e ficar um bom tempo na liderança. Agora o Palmeiras toma a liderança do Botafogo. E como é para vocês, caso aconteça a tragédia do Botafogo perder o título, né, que seria uma tragédia para vocês, nessa reta final de campeonato, vai haver uma luta porque agora se torna sim um primeiro objetivo diante de todo o campeonato que fez o Botafogo até aqui? Ou não, simplesmente a gente vai lutar e se não der, não deu porque não estava no planejamento? Não, como eu falei, né, a nossa cabeça é de muita ambição. E a gente busca agarrar essas oportunidades, mesmo quando a gente não espera que elas aconteçam, a gente vai buscar agarrar. Hoje o nosso objetivo é ser campeão. Claro que a gente ficaria muito frustrado se isso não acontecesse. A gente é muito otimista, pensamos, cara, que está na nossa mão, nosso time é muito bom. E agora com a vinda do Thiago Nunes também deu uma injeção de ânimo e de mudança de... Como se fala assim, passamos a régua agora, vamos começar de novo. Os últimos 5 jogos é um tiro curto, né? Um campeonato novo de tiro curto, de 5 rodadas, que só depende da gente. Então o otimismo sempre imperou no nosso clube. É isso que a gente tenta passar para todos. Poxa, é isso. Vamos buscar esse título, custe o que custar. Inclusive, hoje tem Botafogo na Flash Score, né? Hoje tem transmissão da Flash Score. Elane Trevisan vai fazer esse jogo, Fortaleza e Botafogo, no nosso aplicativo. Vai ser um grande jogo, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Tairo, é impossível não perguntar, por que é que demorou tanto tempo a chegar alguém como Tiago Nunes? O hiato entre Bruno Lage e o novo técnico foi planeado? É porque não estava disponível no mercado quem vocês queriam? Como é que o torcedor do Botafogo de certeza que se pergunta, ou se tem perguntado nos últimos tempos, o porquê da demora entre Bruno Lage e o novo técnico? Ricardo, assim, o que eu penso, né? Muitas vezes a gente analisa as coisas depois que elas acontecem, né? Se a gente tivesse ganhado esses últimos jogos, se não tivesse erros de arbitragem que foram decisivos em alguns jogos também, ninguém estaria fazendo essa pergunta hoje sobre a questão do Lúcio. Lúcio, na época, a gente tem que analisar as decisões na época que elas são tomadas. Quando a gente efetivou o Lúcio nessa posição, a ampla maioria da torcida, da imprensa, elogiou. Por quê? Naquele momento, com aquela foto do momento, fazia sentido. Por quê? Porque o Lúcio é a pessoa que tinha mais capacidade de trazer o Botafogo da primeira fase do Brasileiro. Por quê? Porque ele estava junto. Ele estava junto com os atletas, estava junto com o Luís Castro. Ele é a pessoa que tinha mais capacidade junto com o Carly, que é uma liderança natural dentro do clube. Então, naquele momento, a decisão foi perfeitamente bem tomada. A gente não se arrepende disso. O ponto é que conforme as coisas evoluem, a gente como empresa tem que ter a capacidade de tomar novas decisões também com a foto do momento, certo? E quando surgiu a questão do Thiago estar
disponível para chegar antes do tempo, a gente sempre pensou, né, o Mazzuco, principalmente com o Brito, que já trabalharam com ele, sempre pensou de ter o Thiago para o ano que vem. E como conseguimos, né, essa vinda dele antes, aí fez sentido, naquele momento, também já tomar essa decisão. Ele já estava no vosso planeamento para a próxima época? Já estava. Outro detalhe importante foi a reaproximação da torcida do Botafogo ao clube, né? Vocês reestruturaram o sócio camisa 7, o sócio torcedor do Botafogo. Conta pra gente como foi essa reestruturação do plano de sócio. Sim, perfeito. Assim, quando a gente assumiu, como eu falei, né, tudo por fazer, muitas coisas a gente demorou um pouco para fazer, justamente porque a gente estava aprendendo qual era o ideal, né? Qual era o caminho ideal. Baseado no mercado, né, como que são os clubes que fazem bem sócio-torcedor, o que eles fazem de diferente, e aliado com o perfil da nossa torcida. Então não é só copiar o plano de um clube que se a nossa torcida tem um perfil diferente. Então a gente fez um estudo amplo dos sócios-torcedores do Brasil, né, dos clubes brasileiros e de fora, e pegamos alguns benchmarks, alguns clubes que serviram para a gente como benchmark. Um deles, no nosso plano específico, a gente se baseou muito do Atlético Paranaense e do Bahia. E o do Bahia. O sócio-torcedor. Sim. E foram os dois que nortearam a reconstrução do nosso camisa 7. Que passou também por um rebranding, né? A gente trocou a logo, marca do programa, no lançamento desse novo conceito. E basicamente é o seguinte, né? O plano de sócio-torcedor, ele tem valor para o torcedor se você gera valor para ele, se você tem serviços ou benefícios que valem a pena ele fazer aquele pagamento. Que vão muitas vezes além do futebol, não é? Com descontos em imposto de combustível, uma série de coisas. Então esse foi o nosso foco. Só aqui uma troca de microfone, parece que aquele já estava Substituição. Estava cansado, saiu o número 1, entrou o número 2. Então, tá me ouvindo ok? Tá bom aqui? Tudo bem? Beleza. Então foi justamente esse o foco, era foco no torcedor. Como a gente consegue construir um plano de sócio-torcedor que entrega para ele mais benefício do que ele paga. Assim a gente atrai mais sócio-torcedor e fideliza. Porque um dos grandes problemas que a gente tinha também no Botafogo era o churn, né? Era a saída de torcedores, né? Do plano. Acabava a temporada, e depois quando... a gente chegava a 40 mil torcedores. Acabava a temporada, caía para 20. Aí, depois de 3 meses, ele voltava a ser sócio. Ficava nessa oscilação. Isso tem custo. Custo de captação de torcedor existe. Existe uma série de custos administrativos para envio de kit, etc., que a gente evitou com esse novo plano. Agora, hoje, a gente tem uma base muito mais sólida, muito mais... eles são muito mais fiéis ao programa. Por quê? Porque eles extraem benefícios além do que eles pagam por isso. Entretanto, fui eu que falei nesse nome, mas ainda aconteceu o facto de Bruno Lage ter orientado o Botafogo. Um técnico com um histórico de vitórias, um técnico que provavelmente parecia, naquela fotografia do momento, parecia o ideal. O que é que falhou com Bruno Lage para ele não ter triunfado no Botafogo? Olha, realmente, assim, a decisão, como eu falei, né? A decisão tem que ser olhada no momento. E aquilo ali foi uma unanimidade, aquela decisão. Eu não vi uma pessoa falar, não gostei desse cara. Não, por quê? Porque justamente por ser uma figura reconhecida no mercado mundial, a gente tirou da Premier League o Bruno. Ele tem um histórico, uma bagagem campeão incrível, do Benfica, campeão, técnico etc, na base do etc. Benfica, com grandes talentos, né? Sim, e então foi uma decisão também que a gente tomou, o John principalmente, e que agradou a todos no momento, né? Agora, como eu falei, né, nem sempre um projeto que não deu certo significa que o treinador é ruim. Talvez ele não tenha tido tempo suficiente para implementar um projeto, e só que a gente também não tinha tempo suficiente para esperar naquele momento. Justamente porque, poxa, se ele precisa de mais 6 meses ou 1 ano para, como o Luiz Castro teve, né, um tempo, oscilou bastante também, a torcida pedindo a saída do Luiz Castro. A gente teve tempo também para esperar o projeto dar certo, a gente não teve o mesmo tempo para esperar o Bruno, justamente porque a gente poderia colocar em causa o campeonato. Mas vocês não estavam à espera desse título, então acaba por talvez haver aí, não sei, alguma incongruência, porque é que não esperaram? Porque a pressão já estava muito grande por causa de estar no primeiro lugar? Então, naquele momento, Ricardo, assim, a gente foi buscar o título, a gente tomou decisão baseado na conquista, certo? Se nós tivéssemos no meio da tabela, numa outra situação,
talvez o Bruno permanecesse, porque, enfim, tinha que dar tempo ao tempo para ele. Mas assim, vendo o time perder condições de jogo, perder competitividade em muitos casos, nós falamos, poxa, o título está algumas rodadas pela frente, temos que tomar uma decisão agora. Foi mais ou menos por aí, para não... Como eu falei, né, a nossa ambição e a nossa decisão ela modifica ao longo do tempo. A nossa ambição inicial do começo do ano era buscar uma vaga da Libertadores. A nossa missão atual é buscar o título. Modificou. Assim como as nossas decisões. A capacidade nossa de tomar decisão é muito rápida. Basicamente o John, o Mazuca e eu. 3 pessoas que tomam decisão, todas as decisões do clube. Não tem como deixar de tocar nesse assunto também, porque agora há pouco a gente estava falando com você justamente sobre isso. SAF, hoje qual é o principal papel, como você enxerga a SAF no futebol brasileiro? Algumas pessoas têm uma visão de que muitas SAFs elas chegam ao Brasil com o objetivo simplesmente de investir e ganhar mais dinheiro e simplesmente formar jogadores para depois exportar esses jogadores com valores muito altos. Você tem uma visão completamente diferente dessa. Com certeza, Matheus. Assim, olha, falar hoje, se tiver alguém contra a SAF, provavelmente vai estar quase que sozinho no mercado. Porque primeiro que o Botafogo já provou que a SAF veio para ficar e veio para dar certo. O clube que estava falido, em 1 ano e meio postulante a título. Isso não se faz com o clube social. Não se faz. Porque o clube social ele tem só 2 fontes de receita. 2 de recursos. Uma é a receita que ele faz, né, com a operação, e a segunda é tomar dívida. O clube social só tem essas 2 fontes. Uma SAF ela tem uma terceira fonte, que é o aporte extraordinário de um investimento do investidor privado. E essa terceira fonte, para muitos casos no Brasil, é a única forma de crescimento acelerado. Você pode falar assim, todo clube precisa de uma SAF? Talvez não. Tem clube que não tem dívida. Talvez ele não queira se transformar, seja resistente, está tudo bem. Agora, se ele se transformar em SAF, ele tem essa terceira fonte e ele pode acelerar o seu crescimento. Coisa que, se ele se manter como clube social, ele não consegue. Agora, a lei da SAF, ela é uma lei. Ela não escolhe quem é o seu comprador ou quem é o seu parceiro. Não é a lei que escolhe. Quem escolhe é o vendedor. O presidente do clube, ela estabelece os parâmetros legais para aquilo acontecer. Agora, quem escolhe o melhor projeto é o presidente do clube, né? É o conselho, é o conselho de administração do clube. E o que acontece? Tem muito projeto de investidor que são diferentes entre si. Uns são focados no crescimento do clube em si, né? Vou fazer esse clube, eu vou pegar esse clube nessa posição e fazer ele ser grande, ou voltar a ser grande. É o caso do Textor, ele tem essa visão de crescer o clube. E outros projetos que são focados em desenvolvimento de atleta. Eu vou fazer a aquisição de um clube, vou ser uma SAF, para ter uma categoria de base forte e ficar vendendo atleta para o exterior. Placa giratória. E é um casamento que, para cada clube, tem o seu casamento ideal. Por exemplo, um projeto como o do Textor, necessariamente ele precisa de um clube grande com massa, com torcida. Porque para ele chegar a ser um time competitivo ano a ano, ele precisa da força da torcida, porque é ela que gera receitas. Outros projetos que envolvem venda de atleta, simplesmente venda de atleta, formação e venda, talvez você precise de um clube que não tenha torcida, ou que tenha pouca torcida, ou algum desenvolvimento regional, que aí você consegue desenvolver com uma tranquilidade e ter o teu sucesso também. Então eu vejo assim, né? Cada clube tem a sua realidade. E se algum deles quiser se transformar em SAF, o ideal é que eles tenham uma avaliação muito precisa de qual tipo de projeto eles querem para si, que se encaixe naquele clube. Porque é aí que está a fórmula mágica. Se você escolher o projeto errado ou o investidor errado, não vai casar com o interesse dos fãs, o interesse da associação, e vai dar errado. Se você escolher o investidor certo, mesmo que o preço não seja maximizado, o ideal, mas você sabe que está alinhado os interesses com os torcedores da associação. Só para complementar essa questão da SAF, todo mundo pensa em SAF como a venda do clube. Sim. Né? E não é bem assim.
Tem muito clube que pode se transformar em SAF Mantendo. e manter o controle. Tenta vender 10%, 20%, né, para captar esse recurso, que é a terceira forma de entrada de recurso, e manter o controle. Por quê? Porque você se aproveita dos benefícios da lei da SAF, de melhor governança, transparência, entrada do capital privado e uma agilidade de tomar decisões, que você não tem mais aquele conselho deliberativo que tem que se reunir com 300 pessoas, agora são 5, 6 pessoas que tomam decisões. Tem uma série de benefícios, emissão de debêntures, que mesmo um clube que não queira vender para um investidor, ele pode virar SAF e se beneficiar de tudo isso. O objetivo este ano não era lutar pelo título, mas está a lutar pelo título. Qual é o objetivo para 2024? Independentemente do que aconteça até o final deste campeonato. Nós agora entramos num ciclo no qual o nosso objetivo é brigar por títulos a todo o campeonato. Libertadores. Vamos brigar, obviamente, você traça um objetivo no seu planejamento estratégico que seja factível, que seja, né, assim, óbvio que a gente vai brigar pelo título, mas no nosso balanço, nossa projeção financeira, se a gente colocar título todo o campeonato, fodeu, né? Eu vou errar, naturalmente. Então, assim, a gente tem a nossa ambição de conseguir ser competitivo a todo o campeonato, mas sabemos que título só um ganha, né? E hora vai ser a gente, hora vai ser outro, e tá tudo bem, desde que a gente sempre brigue na parte de cima da tabela. Acho que a última pergunta que eu vou te fazer é placar para hoje, Fortaleza e Botafogo. Olha, eu sou uma pessoa naturalmente otimista. Jogo duro, hein? Hoje vai ser 3-0 Botafogo. Olha aí. A redenção e a retomada do caminho do título. Pronto. Tairo Arruda, muito obrigado, CEO da SAF do Botafogo. Foi um prazer enorme. Ficaríamos aqui 1h30, não meia hora. Foi um prazer enorme. É muito bom nós podermos realmente ter os protagonistas do futebol brasileiro. Eu acho que, talvez agora trazendo uma visão um pouquinho de fora, falta mais que as pessoas discutam o futebol per si, o futebol do jogo e das coisas como a questão da SAF, mas sem demagogias. A questão da SAF com quem as lidera, com quem as trouxe e com quem lida com elas todos os dias. Agradeço-lhe imenso também a franqueza com que encarou esta entrevista e não ter fugido a nenhuma pergunta. Isso eu acho que é muito importante para nós. Está sempre convidado a aparecer no podcast da Flash Score. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço, Ricardo e Matheus. Assim, é sempre um privilégio para mim poder falar um pouco fora das quatro linhas, né, que tomam o noticiário brasileiro. Todos os programas falam do que aconteceu nos 90 minutos e pouco se fala no que acontece nas outras... No ano, não é? No ano todo, fora de campo, né? Que isso muitas vezes é o que garante o sucesso dentro de campo no longo prazo. Então é sempre um prazer enorme tocar nesses temas mais distintos. E muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, um grande abraço e até a próxima. Tairo, tá aí a entrevista com Tairo Arruda, CEO do Botafogo. A gente segue aqui no Flash Score Podcast. Lembrando que você que está com a gente pode deixar o seu like, tá bom? Deixe o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais e nos acompanhar. A gente vai ter uma troca agora de entrevistados. A gente passa a falar do Botafogo para falar de grama sintética. Você já jogou em grama sintética, Ricardo? Não. Não? Só com os amigos, assim, profissionalmente, nunca. Já joguei com os amigos, mas eu não era um atleta com velocidade suficiente para me magoar, por exemplo, que é uma questão que está muito aí em voga. Vamos eu adoraria participar desse tema também. Mas você pode ficar aqui, então, está convidado já. Ficar. Pronto. Obrigado. Vamos Inclusive só pedir à nossa produção para juntar aqui uma cadeira. Isso, mais uma cadeira, porque o tapetinho é o terror de todo mundo. Era o terror de todo mundo. O tapetinho, aliás... Chega-se aqui só mais... Aliás, o tapetinho, porque o Tairo vai ficar connosco. Além da grama sintética, eu acho que tinha algum segredo a mais naquele tapete ali do Engenhão. Não sei se é impressão minha, mas o adversário já chegava lá com certo medo do Botafogo. O que aconteceu? Como é que se construiu essa história do tapetinho? Conta pra gente. Muita gente fala que o gramado sintético ele traz um benefício dentro de campo e o que a gente vê é que não traz. Quando o Botafogo estava ganhando tudo no tapetinho, também estava ganhando tudo fora de casa. Então é realmente o momento do clube. E até porque agora, mesmo no momento que nós não estamos tão bem no campeonato, não estamos tão bem também no nosso gramado.